Olá, estamos começando mais um episódio do SV Talks. Hoje eu vou trazer uma mulher incrível. Ela é super organizada, poupa tempo e consegue cuidar da casa, cuidar do marido, ter qualidade de vida. E ela vai dar algumas dicas muito legais para a gente, porque afinal de contas, ninguém aqui precisa ser escravo de nada, muito menos da organização do lar. Então, eu vou chamar a Flávia Ferrari e ela vai se apresentar para a gente. Mas antes, vamos clicar aí e se inscrever no canal, porque toda semana tem conteúdo legal. E aí eu quero você juntinho com a gente, sem perder nada. Flávia, Oi, Sara, obrigada pelo convite, pelo espaço em estar aqui nesse canal tão rico de conteúdo, tão genuíno, que as meninas não podem perder mesmo. Então, clique, inscreva-se, coloque o sininho, não fique para trás, não perca a oportunidade de compartilhar conteúdo que faz a diferença. Atualmente nós temos tanta informação por aí, mas o que faz a diferença é pouco e nós temos que prestigiar. muito bem. Para quem não te conhece, para quem está te vendo a primeira vez, quem é a Flávia? A Flávia, eu brinco que eu sou dona de casa profissional, Sara, mas eu estou na internet há mais de 15 anos. Na verdade, vou voltar um pouquinho antes. Eu sou engenheira de formação, durante um tempo eu trabalhei como executiva e quando o meu relógio biológico apitou se eu ia continuar na carreira executiva ou se eu ia me dedicar a ser mãe, eu embarquei na aventura de ser mãe o tempo inteiro. Achei que eu ia entrar dentro da minha casa e ia ter como eu posso dizer, que eu ia ter uma situação idílica, né? Daquelas lá dos filmes. Ai, vou entrar, vou ficar em casa, vou me dedicar aos meus filhos, à casa. Parei de trabalhar, saí do mundo corporativo antes de eu engravidar da minha filha mais velha. Depois que ela nasceu, eu comecei a ficar em casa, mas quando ela tinha 4 meses, o comichão do tenho que fazer alguma coisa ainda estava dentro de mim. Eu comecei a prestar consultoria em planejamento estratégico, que é a minha especialidade, né? Fazer toda a elaboração de negócios e tudo mais. Logo depois eu engravidei do meu filho e descobri que 1 mais 1 filho era muito mais do que dois e que eu não ia continuar, eu não ia conseguir continuar com aquela minha vida de freelancer. E aí eu fiquei em casa 100% do tempo e me dei conta de que eu não sabia fazer absolutamente nada dentro de casa. Fritava um ovo? Não, não fritava um ovo, não fritava um bife, dava tudo errado. Nossa Senhora, era um inferno. Limpar a casa era uma maratona. Gerenciar as duas crianças era outra maratona. Quando eu fiquei em casa, eu não achei que eu nunca mais ia fazer nada bacana. E, acima de tudo, o que me afligia é que eu não ia conversar mais com pessoas interessantes. Para mim, eu tinha claro dentro de mim que aquele ambiente corporativo que eu trabalhava era o celeiro das pessoas interessantes. O que não, eu não estava errada. Sim, tem muita gente interessante, mas não só. Então, eu aprendi ao longo dos anos que esse meu medo era um medo infundado e que eu acabei conhecendo muito mais gente interessante nessa minha jornada de empreendedora. Mas eu tinha muito medo, muito pavor e sofri muito julgamento. Então, para eu chegar aqui agora para você e falar que eu sou dona de casa profissional, né, que eu entendo da casa e tudo mais, foi um grande processo de uma pessoa que saiu de uma situação onde ela não se encontrava de modo algum e não tinha apoio. Tem uma jornada grande aí nesse meio que o pessoal não gosta muito de falar. Mas uma das coisas que me seduziu aqui no SV Talks foi justamente falarmos sobre as nossas vulnerabilidades, porque é isso que nos une. Que todo mundo que é muito perfeito é chato.
Eu não quero ficar do lado de uma pessoa que não tem defeito. Eu não quero sentar na mesa para jantar, sentar à mesa para jantar com aquela pessoa que não acontece nada de errado, que eu não vou ter conexão com ela, não vou conseguir trocar a experiência. Tudo tá sempre certo, e primeiro tá mentindo, né? Porque não é assim. E assim, tem uma coisa também que as pessoas acham que quando a gente vem para casa, né, a gente está fora de casa, normalmente a gente tem alguém que apoia a gente com as questões da casa, e a Uhum. gente tem a doce ilusão que a gente faz tudo muito melhor. Então, que a gente limparia melhor, que a gente passaria melhor, lava a roupa melhor. Só que aí, na hora que você começa a fazer isso, a gente descobre que a gente não tem método, que não é tão simples assim, né? Então, não limpar uma casa, lavar o quintal, não é jogar um monte de água no quintal, que lavar uma roupa não é só pegar aquele monte de roupa e colocar na máquina, que cada roupa tem uma técnica, você tem que separar. É, e também não tem que ir para a perfeição, né? Como eu estava te falando, eu tenho, às vezes, eu pego mentoradas que estão em processo de transição e por estar em casa, elas acham que tem que entregar a casa perfeita para o marido. E eu falo, filha, para de ficar polindo a torneira. Não é, a torneira não precisa brilhar, entendeu? Como que foi o seu processo para esse aprendizado? Foi um processo longo, mas que me fez entender várias coisas, Sara. Quando você fala, né, que todo mundo acha, a grande maioria acredita que você não tem um processo para cuidar de uma casa, isso é uma sabedoria comum. Todo mundo acredita que o conhecimento de casa é um conhecimento menor e que as pessoas realmente não precisam ser educadas para isso. Todo mundo nasce sabendo. Eu falo, parece que o couve-flor brota dentro da sua geladeira, entendeu? E, e não é isso. Todo conhecimento tem valor. A minha avó, é engraçado, né? Eu uso muito o ditado da minha avó. Minha avó era italiana e ela falava que nós tínhamos que aprender tudo e deixar guardado. Então, era um prendi l'arte e metti lá da parte. Aprenda tudo e guarda, porque uma hora isso pode te servir. Ao mesmo tempo, a minha avó, quando eu decidi ficar em casa, ela foi uma das minhas maiores críticas. Que ela olhava para mim e falava assim: Mas você estudou tanto na vida para ficar em casa, estudou tanto na vida para cuidar de filho, para cuidar de casa. Então, tem um grande julgamento que eu coloco assim, eu afirmo que na maior parte do tempo é um julgamento velado, elas não admitem que elas julgam as outras pela qualidade do trabalho doméstico ou pela quantidade do que se faz, mas elas são julgadas. Então, você tem mulheres que falam de outras mulheres: olha, aquela lá ela é uma porca, ela não limpa direito a casa, ou ela é uma desorganizada. E isso, por mais que tenhamos pessoas que trabalhem para nós, né, que façam parte desse trabalho, que é muito louvável, prestem esse trabalho profissionalmente, isso fica dentro, principalmente das mulheres, porque nós temos que fazer, e temos que fazer direito, eu já devia saber disso, e isso é uma obrigação. E ainda por cima, quando estamos em transição de carreira, as mulheres que estão acostumadas a terem a sua independência financeira e você se coloca numa situação que ficou em casa, e aí, por exemplo, o marido está ganhando dinheiro e ela não está ganhando dinheiro, então ela vai polir a torneira mesmo, porque aquilo lá, em tese, tem que estar perfeito. Assim, eu falo que ela vai adotar uma nova frustração na vida dela, porque ela vai atrás da satisfação através do brilho da torneira. Eu tenho uma péssima notícia: a torneira nunca vai estar polida o suficiente, a casa nunca vai estar limpa o suficiente, a poeira sempre vai vencer. A poeira e a sujeira sempre vão vencer, não adianta, é uma luta inglória, E a da certo? louça? A pia da louça, exatamente. Não adianta.
Você come, você vive, você suja todo santo dia. Não, é inglório. Não, eu não estou falando para ninguém morar numa confusão, num lugar sujo, né, insalubre, não é isso. Mas é não ficar com essa neurose. E, culturalmente, nós fomos educadas, que é o que eu brinco, para ter o latifúndio doméstico. Então, o que que acontece? Tudo eu faço e eu faço melhor, o meu jeito é o melhor. Quando eu limpo, tá melhor limpo. Quando eu faço, é mais rápido. Eu sou super mulher. E esse comportamento, óbvio, não estou duvidando que você faz melhor, mas esse comportamento acaba gerando uma centralização, como nós, né, temos a nossa vida empresarial e tudo mais. Você cria uma centralização, não consegue descentralizar, não consegue delegar e não consegue evoluir. Então está sempre cansada, porque na hora que você poderia descansar, você está fazendo lavando uma louça, organizando o banheiro do seu filho, que ele mesmo deveria organizar, mas se você organiza, fica melhor organizado do que ele organizando. Então, você mata o seu tempo sem aceitar delegar. Uma vez eu entrevistei uma psicoterapeuta que, para mim, ela falou uma frase incrível, que nós estávamos falando de compartilhamento de tarefas em casa. Ela falou: você consegue suportar o tempo do outro? Tem isso e tem uma outra coisa, né? Que eu também uma vez escutei, que para mim é muito claro. As pessoas falam assim: ah, os filhos têm que ajudar. Não, os filhos não têm que ajudar, eles têm que fazer a parte dele. É a contribuição deles para o convívio em comunidade, que é a família. Então, cada um nesse núcleo tem a sua responsabilidade. Se arrumar a cama todo dia é a parte dele, tem que arrumar a cama todo dia. Se manter o banheiro em ordem é a parte dele, é manter o banheiro em ordem. Se colocar o lixo na rua é a parte dele, tem que colocar o lixo na rua. Mas isso não é ajudar, faz parte do seu trabalho para que aquele núcleo tenha uma organização mínima. Então, não faço, não estou ajudando, não estou fazendo um favor, não, é obrigação mesmo, é a sua responsabilidade. Você tem que fazer porque é a sua parte no que a organização exige para que aquele núcleo familiar funcione. Não, com certeza. Esse é um ponto fundamental de entender que estamos todos trabalhando né, juntos. O núcleo familiar, para mim, é uma empresa funcionando. Então, se você tem alguma área que não está funcionando adequadamente, ela tem que ser tratada como tal para começar para o todo dar resultado. Mas eu vou bater numa tecla, eu vou bater numa experiência própria, tá, Sara? Que, por exemplo, a questão da cama. A minha mãe e a minha avó, elas arrumavam a melhor cama da vida. Eu nunca vi uma cama tão perfeita, milimetricamente organizada e tudo mais. E eu tinha a atribuição de fazer a minha cama. Só que o que que acontecia? Quando eu fazia a minha cama, elas chegavam lá e desfaziam, porque não estava no padrão de qualidade dela. Então, não era uma motivação. Então, eu também penso em mecanismos de motivação para que esse compartilhamento de tarefas aconteça. Muitas vezes nós pedimos, nós falamos. Para mim, tem grandes problemas de comunicação nessa história também, porque muitas vezes é muito impositivo, não é tão bem comunicado. Ah, mas ele já deveria saber que acontece isso. Será que a pessoa sabe exatamente que acontece isso? Outro dia eu recebi numa caixinha de perguntas no Instagram, uma mãe falando assim: a minha filha tem 25 anos e não valoriza a roupa lavada no armário dela. Bom, se durante 25 anos de idade a roupa sempre apareceu lavada e passada, ela não sabe o processo, o tempo, que as roupas têm que ser separadas, que cada uma. Como é que você quer que ela valorize o processo se ela não entende? Se o negócio sempre apareceu lá magicamente? Será que ela. Ah, ela deveria saber. Será? Nunca teve a chance de fazer, né? Esse negócio da cama, eu sempre conto.
uma situação que eu passei em casa, porque esse negócio de aceitar o tempo do outro, aceitar o jeito do outro, faz parte de delegar. E isso vale para a empresa e vale para a família. Sim. Eu operei as mamas quando eu tive câncer e eu não podia fazer força com a mão, eu não podia fazer nada. E arrumar a cama, para mim, é uma coisa importante, porque nós fomos criadas por avós que sempre falavam que a cama arrumada é meia casa em ordem, né? E para o meu marido isso não é importante, porque ele sempre fala, para que arrumar se vai desarrumar? Mas nesse período que eu não podia arrumar a cama, eu absorvi que a cama no final de semana não ia ser arrumada, e um dia nós descemos para tomar café. Quando eu subi, um pouco depois que ele, eu cheguei no quarto e a cama estava arrumada. Ele pegou a colcha e esticou em cima da cama, literalmente. O que estava embaixo, ele esticou a colcha. Eu podia agir como a sua mãe e a sua avó, ir lá e falar, mas eu não ia desfazer porque eu não podia, tá? Tinha uma limitação física, mas falar para arrumar assim não precisa. Mas a minha leitura naquele momento foi assim: eu te amo, foi o que ele escreveu naquela cama para mim. Entendeu? Com pétalas de rosas vermelhas, eu te amo, porque ele fez um ato que para mim era importante do jeito que ele era capaz de fazer e do que ele podia fazer. É isso, é isso. Estou até emocionada, Sara, porque é isso, é um ato de amor. E, e, e uma das coisas que, para mim, nós temos que levar dessa vida é que o amor chega até a gente de várias maneiras. Ele não chega só da maneira que nós desenhamos ou que nós esperamos. Esses atos de amor cotidianos, esses pequenos atos, são eles que dão valor à nossa vida. São esses extratos da vida cotidiana que valorizam. Quando eu comecei no blog, né, 16 anos atrás, eu falava sobre cotidiano extraordinário, sobre você ter uma mesa posta, uma florzinha do jardim para tomar um café com um bolo, que você se lembra disso. É isso que você carrega da vida. Óbvio, grandes viagens, grandes eventos. Sim, ok, mas Flávia, eu não vivo grandes eventos todos os dias. O que eu vivo todos os dias é o café que eu tomo com meu marido, que a gente passa e toma junto e conversa pela manhã. O que eu tenho é a conversa com os meus filhos depois que eles chegam da escola. É disso que a vida é feita todos os dias. E nós temos que aprender a ver esses atos de amor, às vezes na louça, que não foi lavada do jeito que nós lavaríamos. Que às vezes o filho foi lá e lavou a louça e molhou a cozinha. Tá, mas ele foi lá e lavou, né? Exatamente. Né? E é isso que a gente precisa abrir mão, né? Do nosso jeito perfeito para o jeito do outro, e aceitar o jeito do outro, aceitar o tempo do outro. E da mesma forma como a gente falha, as outras pessoas também falham. Mas como é que Exatamente. foi esse seu processo? E aí, como que você, que não sabia fritar um ovo, que tudo dava errado, se tornou a grande pessoa que dá dicas? Gente, eu preciso dizer uma coisa. Eu era seguidora da Flávia, já era assim, tiete dela, e um belo dia eu descobri que a Flávia me seguia no Instagram. Eu falei, cara, como que a Flávia me segue? Como eu não seguiria? Me diga. A pergunta a ser respondida é esta: como eu não seguiria você? Pois é, mas você me enxergou lá. Ué, do mesmo jeito que eu fui enxergada lá no meio. Antes falava assim: você vai falar de dica doméstica? Nossa, sabedoria menor, conhecimento menor, ser blogueira é coisa de gente que não tem nada para fazer. Muito antes do glamour que tinha por aí. A minha virada de chave, Sara, aconteceu, estava escrito nos astros. Eu acredito, eu adoro astrologia, adoro, adoro. Eu sou geminiana. E
uma das características do signo de Gêmeos, além que falam que a gente é fofoqueiro, eu vou, certo? Eu vou legislar em causa própria, vou falar que não é fofoca, nós gostamos de contar e comunicar. Então, o regente de Gêmeos é Mercúrio, é o signo da comunicação. E o que que acontecia comigo? Eu não sabia fazer nada, mas quando eu descobria um jeito de fazer alguma coisa, ou lembrava de alguma dica da minha mãe e da minha avó, que vinha na minha memória, eu queria contar para todo mundo. E a virada de chave aconteceu justamente por causa desta minha curiosidade. Eu queria contar, eu queria compartilhar, porque não bastava só eu ter a satisfação, a facilidade de entender um problema que estava me afligindo. Se eu conseguir uma solução mais rápida, mais fácil, mais prática, eu queria que todo mundo fosse capaz de ter a mesma solução simples. E eu comecei a entender que sim, nós temos método numa casa, nós temos técnicas, mas muitas vezes as soluções elas são simples. Eu falo que a gente não precisa pular 90 laguinhos para chegar numa solução. A melhor solução é aquela fácil, é aquela prática, é aquela que não exige tanto de nós. E aí, cada vez que eu descobri uma coisa, eu ficava encantada e queria sair contando para todo mundo. Então, a virada de chave começou nessa. E, de novo, nossa, mas que bobagem, né, Flávia? Todo mundo sabe como tirar uma mancha de gordura, mas quando você coloca nas redes, você descobre que tem outras pessoas que têm a mesma dificuldade que você. E, de novo, os problemas, as fragilidades, elas equalizam e elas unem. Então, eu que comecei em casa, fazendo um blog sozinha, que eu programava tudo sozinha, que eu não sabia, eu fazia isso na metade do período, porque eu tinha 2 filhos pequenos, 1 ano e 9 meses de diferença entre os dois, maior limbo do bebê na minha vida, eu conseguia fazer só de manhã. Mas pela manhã, quando eu aparecia, tinha outras mensagens de outras mulheres que tinham a mesma dificuldade do que eu, e aquilo me alimentava. E cada vez que eu descobri outra coisa, eu colocava, essa comunidade foi crescendo, foi me alimentando, e fez com que, por exemplo, o canal do YouTube agora, com as dicas, tenha mais do que 1 milhão de seguidores. Quando eu comecei lá atrás, eu não pensava nisso. Mas você começa a ver que as pessoas têm o mesmo problema. Se o teu sapato aperta no pé, não importa se ele é um sapato Labutã ou se ele é um sapato da Rede Galinha Morta. Ele está machucando do mesmo jeito. E muito provavelmente a solução para os dois problemas é a mesma. Se o chuveiro para de funcionar e está entupido, não importa se ele é uma ducha barata ou se ele é um chuveiro com as cores de, né, cromoterapia e que toca música. Se ele entupiu, você está sem a sua funcionalidade de tomar banho, seja com um, seja com o outro. E nessas eu acredito nisso. Foi aí, a virada foi aí. E tem uma outra coisa também, né? Que a gente às vezes precisa abrir mão daquela perfeição e ir para o simples, né? Aceitar que a cama não precisa ser perfeita. Minha avó também me ensinou a fazer aquela cama de hotel, que você dobra o lençol, que nem envelope. Hoje em dia você tem lençol com elástico, você não vai ficar dobrando o lençol de cima que nem envelope. Não precisa ser uma cama perfeita, precisa ser uma cama arrumada. Precisa ser uma toalha limpa, cheirosa e macia. Mas não precisa ser a perfeição dos mundos, até porque a casa é viva, né? Ela é habitada por seres vivos, e eu falo para as pessoas que a casa perfeita é só nas revistas de decoração, aquela casa que não tem nada fora do lugar, que é tudo limpo, perfeito, maravilhoso, só nas revistas de decoração. E uma outra coisa que muitas vezes eu tenho que trabalhar com os meus mentorados é assim, às vezes é um pedaço do casal que reclama porque o outro é desorganizado. Eu falo, tá, mas por que desorganizado? Não, não muda, mas tá, essa pessoa é assim. Será que se você também o excesso da sua organização pode fazer mal para ela?
Mas se chegar no meio termo, por exemplo, né? E aí teve uma entrada que falou assim: ah, os brinquedos da minha filha estão sempre espalhados pela sala. Ótimo. Se você arrumar um cesto legal, que coloca na sala, que depois que a sua filha brinca, joga todos os brinquedos ali, deixa de ser uma bagunça para ser um objeto de decoração da sala. E Sim. chegou-se no meio termo, não é o perfeito, mas é o organizado. E a organização é isso, né? É você encontrar aquilo que atende à sua realidade. Exatamente, é o seu possível. É o seu possível. E eu falo para as minhas alunas, falo para as minhas mentoradas também, eu falo, às vezes o que está organizado para você está excessivamente organizado para mim. O padrão, a necessidade é de cada um, né? E o parâmetro, o que incomoda é muito pessoal, é muito pessoal. Mas em questões de casal também, principalmente, eu foco muito na comunicação, sabe, Sara? Porque uma vez, também, eu adoro essa, ela vai geminiana. Uma vez eu entrevistei uma Não é pessoa, fofoca, gente, ela só vai contar um caso, tá? Não é é uma fofoca. técnica, é uma técnica, é uma técnica, é chique, é uma técnica. Eu entrevistei uma pessoa especializada em programação neurolinguística, justamente para falar sobre compartilhamento de tarefas domésticas. Tem muita gente que fala, ah, mas eu falo para o meu marido, ou para o meu filho, ou para minha esposa para fazer tal coisa, ele não faz. E aí ela me deu uma dica, uma técnica que eu achei incrível, que é assim, quando você quer que a pessoa faça alguma coisa, então, por exemplo, acabou o jantar, tá? Tem duas opções. Ou você tira a mesa ou você lava os pratos. Você não tem uma terceira via. Então, quando você oferece isso, você já oferece duas. Oi, meu amor, você vai tirar a mesa ou você vai lavar os pratos? Ou isso ou aquilo. E não é sai daqui agora e vai lavar a louça. Nessa hora tem uma diferença como a mensagem chega. Gente, nós, mulheres de negócios, nós temos várias estratégias para colocarmos as nossas mensagens, para que elas cheguem numa reunião. Você tem um plano para aprovar, você tem um projeto novo para apresentar, você tem um pitch, você tem a sua estratégia de comunicação desenhada. Por que você não pode ter a sua estratégia de comunicação desenhada dentro da sua própria casa? O que te Eu, impede? eu super concordo com você e eu sempre falo isso para as pessoas. E o fato de, às vezes, por exemplo, uma coisa que eu não faço aqui em casa é o seguinte: se tem uma coisa acordada que o meu marido vai fazer e ele não fez, eu não reclamo, porque eu entendo que se ele não fez, ele tem um motivo dele e ele vai fazer no tempo dele, né? E segundo, eu não faço por ele, Exatamente. né? Então, vai chegar no tempo dele, ele vai fazer. E tudo bem, tá tudo certo, isso não me corrói, né? Aceitar o jeito do outro faz parte, né? Aceitar o tempo do outro faz parte. Agora, Flávia, vamos às dicas. Eu sou uma pessoa altamente desorganizada. Eu sou Hum. desorganizada, eu sou daquelas assim que sai espalhando as coisas. Aí eu tiro o dia da arrumação, arrumo tudo, ponho tudo no lugar, só que depois eu esqueço onde eu coloquei as coisas. E eu não acho mais nada. Então, né, Sara, que falta método no final das contas. Eu ia te falar o seguinte: se você tava super confortável com esse esquema, tá ótimo, tá lindo e tá tudo bem. Mas se você não encontra as suas coisas, é um problema, porque o que que rola? Aí vem meu lado engenheira, né? Se nós começarmos a cronometrar o tempo que gastamos procurando as coisas, é meu tempo de vida. Então, ao invés de eu estar batendo papo com uma amiga minha que é super instigante, tomando um vinho com meu marido, tomando um café, o que seja, eu estou procurando o raio da chave da terceira gaveta do meu escritório, que eu guardei um documento importante lá e eu não sei onde eu enfiei. Então, isso está fazendo você investir o seu tempo, que é um bem que não volta, numa coisa improdutiva. Então, é melhor começarmos a pensar numa metodologia que poupe esse seu tempo, que faça com que esse seu tempo seja, que ele dê melhores frutos do que você só ficar procurando uma chave.
Mas focar nesse espaço pequeno, por quê? Depois de um tempo, você consegue avaliar se o teu modelo mental de organização, ele funcionou. Então, você organizou, deixa uma semana, vê se ele se manteve, se ele não se manteve, qual que foi o problema. Pô, eu coloquei os meus discos de algodão muito no fundo da gaveta e eu uso o disco de algodão todo santo dia para tirar minha maquiagem. Será que ele não pode vir para um lugar mais nobre? E aquele cílios postiço que eu uso uma vez por ano no Natal pode ir para o fundo da gaveta? Não é? Ah, mas é que a embalagem dos cílios é tão bonita. Ah, é bonita, mas não é funcional. Então, começar a ter esse diálogo com você mesma, que as pessoas às vezes olham e falam, meu Deus, que é louca. É, mas é uma, uma forma de nos entendermos em tudo isso. E aí, quando você começa a entender os seus esquemas, eu tenho que colocar. Ai, Flávia, você está falando óbvio. Você tem que colocar na frente o que você usa mais. É isso mesmo, mas muitas vezes a gente não faz isso, Não né? faz, e às vezes assim, não, eu perco tudo, né? Eu perco óculos pela casa, eu perco celular pela casa. Aqui em casa eu moro num sobrado, às vezes o meu relógio marca que eu subi a escada 50 vezes no dia, entendeu? De tanto de subir, descer e procurar as coisas, porque eu deixei o óculos lá em cima, eu deixei ele embaixo, e assim vai. Então, eu também moro, assim, eu moro em vários níveis aqui, a minha casa tem vários níveis, Sara. E para eu me livrar dessas, por exemplo, agora que eu tô com os óculos de perto, eu consegui ter um óculos de perto em cada nível da casa. São 4 níveis diferentes que a casa tem, porque o meu terreno daqui de casa cai. Então, eu tenho um em cada lugar, porque eu consigo ter. Celular não dá para ter em cada lugar, mas montar alguns esquemas que as coisas, o que a gente chama na organização, que as coisas têm uma casinha. O meu marido tem isso, ele tem um óculos em cada lugar, né? Mas eu não consigo porque o meu óculos é multifocal e a Ai, lente não é barata. eu sei. Eu sei. É que esse aí, o meu de perto é assim, os meus multifocais não dá, é que daí eu não enxergo nada, eu tenho que ficar com ele o tempo inteiro. E de perto Então, eu não preciso. Então, de perto, assim, e esse é o meu problema. Por exemplo, eu sento aqui no computador para trabalhar, não preciso de óculos. Então, aí o óculos vai ficando, passo o dia inteiro. Aí, na hora que eu preciso do óculos, cadê o óculos? Né? E então, aí tem deixei que o celular é preto, a pedra da minha cozinha é preta. Não, eu deixei na som. cozinha, deixei. Só que aí eu passo lá 3 vezes e não vejo. Só na quarta que eu venho colocando a mão assim que eu vejo. Então, nós todas sofremos desse mal. Tem que pensar em alguma casinha, em alguma coisa que aqui em casa, por exemplo, tem uma coisa que desde sempre eu uso, que eu sempre perdi a chave. Putz, na hora para sair de casa, não sei o quê. Então eu comecei a ter um cestinho ao lado da porta. Isso eu tenho Porque aqui às em vezes, casa. porque aí o que que acontece? Ainda mais que esses, por exemplo, chave do carro. Essa história de carro novo que não que é só contato, né, que você não precisa mais enfiar a chave no buraco para ligar o carro e tudo mais. Quantas vezes eu não deixei chave de carro dentro da bolsa? E aí meu marido, eu preciso sair com o carro, cadê a chave? Não, mas não tá não, tava dentro da bolsa. Mas que bolsa? Já troquei a bolsa e a bolsa estava dentro do armário. Então, assim, quando comecei a colocar a casinha lá do lado, então eu chego em casa já ponho Esses a hábitos, chave. eles são ótimos. E aí vão ajudando a gente. Mas o meu problema, eu lembro muito da minha avó. A minha avó, ela tinha uns seios muito grandes. E tudo que você dava para minha avó guardar, e ela não sabia onde ela ia guardar, ela guardava no bastião. E ela guardava no bastião. E aí, quando chegava assim, mas onde que eu guardei isso? A gente já brincava, falava, vó, procura no bastião. O bastião da minha avó era mais ou menos aquele cabelo dos Globetrotters lá, Lembro. que ia tirando coisas. Era o sutiã da minha avó, que ela ia tirando as coisas, tudo ela guardava ali. Ela guardava aparelho da gente, ela guardava chave de casa, ela guardava caneta, ela guardava qualquer coisa, um papelzinho com uma anotação, tudo estava guardado no bastião. Eu fico imaginando como que era ela tirar a roupa para ir tomar banho. Adorei. 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 Você sabe que isso lembra uma técnica que a gente sempre fala de organização também, que é o senso da bagunça. Que é aquela que para você não ficar o tempo inteiro correndo atrás de organização, então coloca um cesto
em um lugar estratégico. Ah, tá bom, a minha sala de TV fica muita bagunça. Ok, coloca o cesto lá. E uma vez por semana você organiza as coisas que vão para o cesto. Você não sabe onde vai tal coisa, você coloca dentro do cesto. Tá fora do lugar, fica dentro do cesto. E aí você faz isso só uma vez por semana. Essa dica é boa, gostei. Agora, Flávia, você mudou o chave de uns tempos para cá, né? Mudei. Mudou a chave, não é mais falar de organização, não é mais falar de todo esse sistema, de cuidar da casa, de cuidar das coisas. E bateram muito em você porque você mudou. E eu queria saber por que que você mudou, o que que te levou a ter um discurso diferente, a falar diferente, e do que você fala agora? Bom, vamos lá. Eu mudei, sabe? Eu estava muito incomodada. Já fazia uns 2 anos, pelo menos, que eu estava muito incomodada com várias coisas, assim. A gente pode até entrar em outros assuntos depois de etarismo, tudo mais, mas eu estava 100% focada. Meu maior incômodo, 80% do meu incômodo era a questão de ver uma grande massa de amigas, de seguidoras da internet, que elas não saíam do lugar. Elas não saíam do lugar por duas coisas. Elas chegavam até mim e elas queriam uma dica, elas queriam uma técnica, mas dava 2 semanas, elas voltavam com um problema semelhante. Elas estavam sempre girando num único lugar, elas estavam colocando a personalidade delas, se expressando através da casa e matando as próprias vontades, os próprios amores, e elas não estavam usando aquele meu princípio lá do começo, que era assim: se eu tenho um jeito mais fácil, mais rápido de fazer, eu vou usar esse meu tempo a meu favor. E eu via muita gente se escravizando. Ah, não, porque eu quero fazer mais perfeito, eu quero que seja melhor. Ao invés de se libertar, elas ficavam mais presas. E se elas não ficavam mais presas, elas também julgavam as outras. Eu sei fazer isso. Eu falei, não, gente, isso aqui está errado. Na minha concepção, isso está errado. Porque todo esse conhecimento é para nos libertar e não para ter mais julgamento e aprisionar. Então, eu comecei, desde o ano passado, eu comecei com um movimento falando que todo mundo era mais que casa. Nós tínhamos que começar a pensar que nós éramos mais do que casa. Nós não éramos só limpeza e organização. Não era porque a minha casa estava mais limpa e organizada do que a casa da minha vizinha, eu era uma pessoa melhor. Aliás, longe disso. Começar a ter um pouco mais de tolerância, um pouco mais de generosidade, um pouco mais de compreensão, certo? Porque não é. A minha mãe sempre contava, né? Eu falo muito da minha mãe. Minha mãe faleceu, vai fazer agora 29 anos que minha mãe faleceu. Eu tinha 21 anos quando minha mãe faleceu. E minha mãe contava, minha mãe tinha um grupo de oração. Toda semana ela ia nesse grupo de oração, rezava um terço, tudo mais. E eu me lembro claramente minha mãe contando que uma das senhoras do grupo de oração dela, eu ia na casa de uma, né? Cada semana era na casa de uma pessoa, coisa do interior de São Paulo, que teve uma senhora que faleceu e que uma outra pessoa do grupo de oração era uma pessoa sozinha, foi organizar, foi ver a casa depois que a companheira, né, do grupo tinha falecido. E que ela entrou e que a casa estava perfeita, mas aquela pessoa não estava mais lá. E é isso.
É você que vai se ver. Você não precisa se arrumar para os outros, só para os outros. Óbvio que é super legal receber um baita elogio, como você tá bonita, como você tá bem arrumada. Mas por que você não pode se apreciar, É uma né? questão de autocuidado, né? É uma questão de se amar. Então, porque tudo isso que você fala é o autocuidado mesmo. A gente não é porque a gente está em casa e que a gente trabalha em casa que a gente tem que usar roupa velha. Não, você tem que usar roupa confortável, né? É, qual o problema se aqui embaixo eu tiver de short ou você tiver de short? A gente está confortável, mas a gente também está com uma aparência legal para os nossos espectadores que vão assistir esse episódio. Mas isso não significa que eu me arrumei agora para a gente fazer a gravação. Não, eu acordo, tomo meu banho, me penteio, lavo o cabelo, quero estar bonita, quero me sentir bem para mim, né? Eu posso usar roupa confortável, mas não preciso ser um mulambo. Então, você sabe que tem uma frase da Costanza Pascolato que eu acho assim genial, que ela fala que você estar arrumado é uma questão de educação com os outros. E, e aí eu dou três pontinhos nisso, né? Vamos extrapolar. Nós estarmos arrumadas para nos olharmos no espelho é uma questão de educação e respeito conosco mesmas. Eu não quero ficar me olhando de uma forma que eu me sinta feia. Eu não quero me olhar de uma forma que me desagrade. Eu não quero me ver dessa forma. E é muito difícil. E quando nós estamos com a nossa autoestima fragilizada, esse é o primeiro, assim, a primeira armadilha. Porque, eu já não estou fazendo aquilo que eu gosto. Eu não sei, eu estou em dúvida. Então também, eu vou me arrumar para quê? Eu vou Mas, ô tomar um banho Flávia, só o mínimo minimorum. mas vem cá. Se uma Ah, pessoa está em casa porque está passando por um processo de transição de carreira, alguma coisa, e ela vai cuidar da casa, eu sempre falo o seguinte: quando você estava trabalhando, você não dedicava 24 horas do seu dia para casa. Então, você tem que dedicar para casa o mesmo tempo que você dedicava antes. A diferença é que você não precisa fazer isso no sábado nem no domingo, você pode fazer isso de segunda a sexta. Mas você também tem que reservar tempo para cuidar de você, para estudar, para fazer cursos, para fazer contatos, até para procurar uma ocupação nova, para ter novas ideias de novas atividades. Às vezes não é se recolocar, às vezes é empreender, às vezes é se associar a uma pessoa para fazer um trabalho diferente, né? E isso não é só a casa, né? Agora, quando você abre esse espaço e você organiza o seu dia com todas essas caixinhas, você começa a ter os horários de autocuidado. É muito normal eu receber mulheres para mentoria, né? E no primeiro dia tá assim, né? Aí depois, quando a gente começa a conversar, eu falo, bom, que tal um batom, né, no próximo encontro? Que tal dar uma ajeitadinha no cabelo, né? E isso não é para falar comigo, é para esperar seu marido chegar em casa, né? Tá? Porque ninguém quer uma pessoa que não se valoriza. A gente tem que se valorizar, melhorar a autoestima da gente o tempo inteiro, né? Por isso que eu acho que o autocuidado, ele é muito importante para todos nós. e por muito tempo, né, Sara? Isso eu trago uma experiência minha. Ele foi relegado a um segundo plano também. Eu vim de uma geração que falava: você tem que ser inteligente, você não precisa ser bonita. E é uma baita de uma bobagem. Por quê? A partir do momento que você bate o olho em uma pessoa, você querendo ou não, o seu cérebro faz um julgamento em fração de segundos. Se você não, se você realmente é uma pessoa inteligente, você usa esta ferramenta a seu favor. Você não vai deixar essa ferramenta de lado. Por quê? Depois, se você não se atentou a essa ferramenta, gente, lembrando, né?
Vamos lá, vamos fazer um pitch de um produto novo, pensamos na comunicação e tudo mais. É importante também pensar em como vamos nos apresentarmos, certo? Então, se você não colocou essa. Shh, vocês quietinhos, eu estou acompanhada aqui dos meus cachorros, que eles vêm Também junto, tô. mas eles estão aqui batendo papo. Deixa que o Picles vem perto, pastel. E aí, se você não se apropria dessa sua ferramenta e você causa uma impressão visual que não está alinhada com aquilo que você quer transmitir, minha amiga, você vai ter que correr muito atrás para desfazer aquela impressão que você não usou de uma forma, né, com propósito. Então é mais fácil pensar nisso antes. É melhor, é justo, não está nada de errado, você não está jogando sujo. Aliás, você está jogando a seu favor. E é a mesma coisa, não dá para se enfiar dentro de casa e esquecer. Quero me recolocar. Meu Deus do céu, você precisa ter um plano para isso. A sua recolocação não vai cair do céu. Ela não vai cair, ela não vai sair porque a tua torneira está super polida. Ô, Flávia, agora me fala uma coisa. Você falou que essa transformação pode ter a ver com o etarismo. Eu fiz 56 anos, a Flávia é 49. Você falou que muito dessa mudança tem a ver um pouco com o etarismo, com uma nova forma de ver a vida, né? Ah, qual adolescente que quando vai sair, quando vai se arrumar, seja para ir para a escola, seja para fazer qualquer programa, veste 10 roupas para pegar a primeira, que era a que tinha ficado boa, né? E Sim. hoje a gente é muito mais leve, muito mais tranquila, já vou sair, vou para esse evento, já montou a roupa na cabeça, já chega no guarda-roupa, veste e já sai, né? Porque já sabe que aquilo tá bom. O que que transformou em você para você ter essa transformação de ponto de vista, da super organizada, da super cheia de processos, engenheira de carteirinha aí, colocando todo o esquema da engenharia dentro da casa, para começar a olhar mais para o autocuidado, para olhar para você e olhar mais para as questões da família? É, Então, a questão do etarismo, para mim, ela foi muito cruel, porque eu trabalho muito com mídia e isso pegou muito pesado. O mercado de mídia, ele trabalha com estereótipos ainda, pessoal de agência ainda, muito jovem, tem os estereótipos da mulher de 50 anos que, para mim, eles acham que nós somos tudo um bando de dona Benta, ou um bando de vovó do TikTok, que tá tudo certo, não estou julgando, mas não são as mesmas demandas, não são as mesmas vontades, não dá para partir desse princípio. Então, isso começou a me incomodar muito, porque na questão de mídia publicidade era muito complicado, chega num ponto, quando você fala, você entra, você tem aquelas plataformas de campanhas, e eles colocam, olha, eu quero no máximo uma pessoa de 42 anos, com um perfil nosso, Exatamente. com um perfil de 50. E aí você não consegue entrar no crivo mínimo porque você passou da idade, né? Uma bobagem federal, porque está tudo num momento errado. Para mim, tá numa leitura errada, tá numa leitura distorcida. E a questão do autocuidado, ela entra muito nisso também, porque você tem muito para entregar. Eu olho, conforme eu fui me aproximando dos 50, eu fui ficando muito mais interessante, a minha potência foi ficando cada vez maior. Então, a diferença entre a Flávia adolescente, que despencava o guarda-roupa, que você colocou nesse exemplo muito bonito, despencava o guarda-roupa e pegava a primeira roupa, e agora não precisa fazer isso, vai lá, certeira, sabe o que vai vestir, sabe como vai acontecer, não despenca mais o guarda-roupa. Por que que isso acontece? Porque eu tenho repertório. Eu tenho um repertório que foi construído comigo ao longo dos anos. O repertório de saber o que me cai bem, o repertório de saber como eu vou me portar,
Então, este repertório é um repertório muito rico. E eu vejo que eles, por uma parcela do mercado de trabalho, ela tá sendo ignorado. E eu vejo que há muitas meninas jovens que poderiam aproveitar muito dos nossos atalhos. Da mesma forma que os atalhos das dicas domésticas, do colocar o talco em cima da mancha de gordura, economiza um tempo, nós temos atalhos comportamentais, nós temos atalhos de autocuidado, é olhar e falar assim, ok, minha querida, você está trabalhando que nem uma louca, mas você tem que parar para não ter um burnout. Porque trabalhando nessa velocidade, eu, quando trabalhava como executiva, jovem, muito jovem, eu tive 2 vezes herpes zoster. Nem o médico acreditava que eu estava na segunda vez, porque a minha imunidade estava tão baixa, eu estava tão estressada, mas era uma época que não se falava sobre isso, e eu estava desesperada. Meu Deus, eu vou ter que parar de trabalhar, como é que eu vou fazer? Numa época que não tinha trabalho remoto, ninguém olhava para mim e falava assim: calma, cuida de você que você vai voltar mais forte. Mas você precisa ter um esquema que você se cuide, para a tua cabeça tá boa. Falar sobre saúde mental, certo? Imagina, pegava mal, a pessoa tá lá com uma coisinha, tá fraquinha, né? É fraca, não aguenta. Então, não, são coisas que o nosso repertório agora tem muito a agregar. Então, para mim é uma outra bandeira para levantar e para a gente estar sempre. Eu acho que é a bandeira da aceitação, né? Eu, quando eu era criança, eu era muito magra e muito alta. Então, eu com 12 anos parei de crescer, eu tenho 1,68 m. Então, eu era a mais alta da turma, muito magra, e tinha aquela sensação de que eu não me encaixava muito nos padrões das minhas amigas dentro do processo. Não me achava tão bonita assim. E para falar a verdade, até hoje, assim, as pessoas falam: Nossa, Sara, como você é bonita, como você é linda. E eu acho que a minha beleza foi o que eu fui construindo dentro de mim e muito desse processo de autoaceitação que eu tenho, né? Mas eu estava sempre com a minha barra de expectativas lá em cima e não aceitava um amassado na roupa, não aceitava uma mancha na perna, não aceitava um pelinho da depilação que tivesse ficado mal feita e sobrou um pelinho. Hoje em dia, às vezes eu olho para mim, às vezes eu estou, sei lá, na piscina, no clube, olho minha pele e falo assim: Nossa, tem um pelinho aqui, né? Vou lá, puxo assim, isso não é um problema para mim mais. E porque não é um problema para ninguém, porque ninguém olha para isso, né? E a gente vai construindo monstros na nossa imaturidade, quando você chega na maturidade, você fala assim: Nossa, por que que eu briguei tanto com eles? Por que que eu sofri tanto por esses momentos? E eu podia ter sido mais leve, mais tranquila e mais feliz. Por que que eu coloquei tanto a minha energia? Achei graça você falando da questão da barra alta, que eu falo que, em geral, nós somos campeãs de salto com vara sem vara, né? Que bota a barra tão lá em cima e todo mundo, não, mas eu quero, mas eu tenho que saltar, né? Quebrar o recorde mundial sem a vara, certo? E eu tenho uma amiga, eu não vou falar palavrão aqui, que eu não posso colocar no seu canal, mas aí você faz um pi depois. E ela me ensinou que eu acho incrível. A frase dela eu comecei a levar para a vida e explico para todo mundo. Falo que a expectativa é a mãe de todas as. Entendeu? Porque nós vamos com a Uhum. expectativa, ficamos esperando que aconteça aquilo, e quando não acontece, vem toda a frustração. Porque nós colocamos uma expectativa que não é aquela. Eu espero que eu saia maravilhosa. Atualmente, gente, é incrível. Se eu tô com o pelinho da depilação, eu nem enxergo mais. A minha miopia é uma benção para eu não me reprimir, certo? A minha vista cansada é uma benção. A hora que eu olho, é mesmo, eu puxei, que ótimo. O meu cabelo não tá do jeito que eu queria, eu jogo do outro lado, ok. Porque muitas vezes a gente está lá, nós temos tanta coisa para falar e nós nos pegamos ao pequeno detalhe. Tem uma história, Sara, tem uma menina que eu gosto muito no cenário brasileiro, talvez você conheça, que é a Camila Chute,
que ela trabalha com programação, e uma vez eu tive uma reunião com ela, eu nunca esqueci da história que ela me contou, sobre uma competição com adolescentes na Índia, que eles precisavam desenvolver um código de computador, uma programação, eles tinham um tempo determinado e um objetivo para escrever aquele código. E que quando acabou o tempo, a maioria que entregou o resultado foram meninos, mesmo sem terem terminado os códigos, eles entregaram e a maioria das mulheres não entregou. Como era uma questão de programação, eles conseguiam voltar nas telas e ver até que ponto as meninas tinham chegado. E que na maioria das vezes, se não foram em todas, as meninas haviam avançado além do ponto dos meninos que entregaram. Mas pela nossa síndrome de perfeição, porque tem que estar tudo, o salto com vara sem a vara, elas não entregaram. E aí, no final, o resultado é que elas não performaram, né? Mesmo tendo chegado milhas à frente. Então, é esse ponto. Eu ando lendo muito que homens não sofrem de síndrome de impostora. Quando você vai falar sobre síndrome, o que é isso? Imagina que eu estou fazendo negócio, acho que eu não sou boa o suficiente, isso não tem. E nós vivemos com essa chibata, vivemos com esse peso. Não está bom o suficiente, não chegou onde eu queria. Tem um monte de gente no digital que fala assim: tem um monte de gente esperando o teu pior resultado. Às vezes o teu pior resultado é transformador na vida do outro e você não se dá conta. Eu tenho essa barra muito alta, extremamente alta. Por exemplo, desenvolver o podcast, conversar com vocês aqui, receber vocês aqui, para mim foi transformador, porque é uma coisa que eu não acreditava que eu era capaz de fazer. Imagina o julgamento, e se eu falo uma bobagem lá e sou cancelada, ou as pessoas vão me criticar porque eu não performei. Mas aí você começa a abrir mão de várias coisas, né? Por exemplo, deve acontecer com você, eu vou a muitos lugares diferentes e as pessoas às vezes querem tirar foto. Não, vem cá, Sara, eu quero tirar uma foto com você, eu quero tirar uma foto com você. E eu, mais nova, eu detestava tirar foto, porque eu achava que eu não era fotogênica, que eu não saía bem nas fotos. Hoje em dia, tirou a foto, todo mundo quer ver se saiu bem. E eu falo, gente, se eu sair de olho aberto, tá ótimo, entendeu? Eu parei de me criticar. Ah, mas e se não tiver bom? Não, se não tiver bom, é essa mesmo que vai, entendeu? Porque não vai sair todo mundo bem, então que seja eu. É fazer a coisa acontecer. De novo, essa leveza, para mim, ela vem com os anos. E essa nossa leveza, ela pode ser passada para frente. Eu acredito muito. Eu sou uma eterna poliana porque eu acredito na força da comunidade. Eu acredito que quando nós entregamos para o coletivo, nós sempre temos retorno. Você começou a entrevista comigo perguntando lá do início como tudo tinha começado. E eu me salvei pelo coletivo das minhas neuroses, que eu estava dentro de casa. Foi o coletivo que me salvou, porque eu colocava na rede e eu tinha retorno de outras mulheres, majoritariamente, que nem me conheciam e elas me sustentavam. E elas me davam esperança de que o dia seria diferente, de que o dia de amanhã seria diferente, de que o dia de hoje seria diferente. Então, esta minha mudança também, essa virada de chave, é para resgatar esse coletivo, sabe? Porque esse coletivo, sendo um coletivo honesto, sendo um coletivo com propósito, sendo verdadeiro, ele promove a mudança. E todo mundo se beneficia com isso. Muito bem.
E aquela Flávia que antes dava cursos de organização doméstica, hoje os cursos são de quê, efetivamente? Se as pessoas entrarem lá no seu YouTube, entrarem no seu Instagram, vão encontrar cursos de quê? Olha, o YouTube vai continuar grande. O YouTube é uma grande biblioteca dos problemas que eu falo que são os problemas nível 1. Então, você vai continuar, os vídeos estão lá, tem o problema de mancha daqui, mancha dali, problemas pontuais com soluções rápidas, está tudo lá. Nós continuamos ainda produzindo um tipo de conteúdo mais reflexivo, mas é uma coisa mais rápida. Os cursos técnicos de organização e de limpeza, eles ainda existem, mas a grande mudança agora é o Vida Sem Roteiro, que é na verdade, ele não é um curso, ele é uma jornada, ele é uma porta de entrada para vários outros projetos. Como que o Vida Sem Roteiro foi estruturado? Eu falo sobre várias áreas da nossa vida. Eu falo sobre sexualidade, eu trago especialistas para falarem sobre sexualidade, para falar sobre relacionamento, para falar sobre espiritualidade. São três grandes pilares, né? O pilar pessoal, um pilar profissional. Ah, eu preciso mudar de carreira depois de uma determinada altura do campeonato. Como que eu faço meu currículo? Então, tem entrevistas com especialistas sobre isso. E, então, pessoal, profissional e espiritual. E a partir dessas janelas abertas, depois nós teremos trilhas de aprofundamento. Por quê? Para ter um fortalecimento 360 e que essa comunidade fortalecida de mulheres se apoiando, ela comece a fazer a diferença mesmo e tenha um lugar, na verdade, o mais importante para mim, Sara, sem julgamento. Eu gostei dessa questão da vida sem roteiro, porque é importante você saber o que você deseja da sua vida, onde você quer chegar, o que você quer alcançar, né? Quais são as suas micrometas aí. Só que a vida da gente, ela passa a perna, né? Os planos, eles podem precisar ser redirecionados. E se você tem um roteiro que ele é muito, como que eu vou falar, estático, como que você pode improvisar no meio do caminho? Você não pode improvisar. Então saiba os seus objetivos, mas viva sem roteiro para poder alcançá-los de forma leve, para poder alcançá-los de forma feliz, né? Exatamente. Você Essa tem. frase é forte. Eu me separei, Sara, quando a minha filha estava com 10 para 11 anos. E nós saímos de casa, meu ex-marido, meu primeiro marido, ele não quis sair do apartamento que nós morávamos, ele falava para mim que a incomodada era eu, então eu que tinha que me mudar. E eu aluguei um apartamento próximo à escola dos meus filhos e enfiei as duas crianças embaixo do braço e lá fui lá para ver se dava certo essa minha vida de blogueira. Eu tinha um ano de. Eu tenho que dar certo em um ano, se não der certo, eu volto para o mercado. E na primeira sexta-feira que eu fiquei sozinha com a minha filha, meu filho não quis passar o final de semana conosco, ficou na casa com o pai, eu fui cozinhar. E a minha filha olhou para mim e falou assim: Mamãe, o que que vai ser da gente? Eu me lembro de olhar para ela e falar o seguinte: Beatriz, eu sei, falei da questão de que a única coisa certa da vida era a mudança e que eu não sabia o que ia acontecer com a gente, mas eu só tinha certeza que ia dar certo. Era a única certeza que eu tinha. Eu não tinha ideia do que viria, do que nós precisaríamos fazer, eu só sabia que ia dar certo e que era para ela se acostumar com a mudança, porque a mudança é uma das verdades da vida. E é isso. Hoje nós E estamos aqui. a mudança pode ser uma coisa boa. Em geral, ela é boa, mas ela É. derruba, né? Nós temos uma tendência
muito antinatural de querer ficar quentinho, paradinho no mesmo lugar. Putz, é tão bom, tá tudo tão bom, tá tudo tão tranquilinho. Quem não gosta? Eu adoro, eu também gosto de tudo bonitinho, tudo tranquilinho, mas as coisas vêm, como você falou, a vida, ela ela vem com força. E não tem como a gente brecar. E eu falo também que a gente está sempre muito preocupado em saber onde a gente quer chegar e a gente não vive o processo. É no processo que a gente tem os maiores aprendizados, que a gente vive os melhores momentos, que a gente guarda as melhores lembranças. E depois que a gente alcança o que a gente desejava, a gente também precisa saber o que a gente vai fazer com aquilo tudo, porque a vida continua. E você tem que carregar aquilo para o resto da sua vida e para os próximos passos, porque se você falar, cheguei, né? Ah, cheguei lá onde? Cheguei no Everest, tá? Chegou no pico do Everest, armou uma barraquinha, tá morando lá? Não, ninguém faz isso, né? As pessoas se transformam para chegar lá e descem transformadas e aí vão buscar novos objetivos. E a nossa vida nada mais é do que altos e baixos o tempo inteiro. Porque se você armar a barraquinha no Everest, você vai morrer. Eu não sei se você assistiu a entrevista da Viola Davis com a Oprah. Eu não sei se ainda está disponível na Netflix, mas até pouco tempo atrás estava. A Oprah recebendo a Viola Davis depois da autobiografia. E a Uhum. Viola tem numa parte da entrevista, ela fala o seguinte: quando eu é, recebi o Oscar de melhor atriz, eu achei que os céus iriam se abrir e viria uma coisa, eu seria iluminada, né? Tipo, eu cheguei no topo do Everest. Ele falou, eu tava num vazio depois daquilo, porque eu não sabia para onde eu ia. Eu cheguei onde eu queria. E qual que era o meu próximo passo? O que que ia acontecer? O Nirvana não veio. O que eu faço E agora? o que eu faço agora? E é muito bonito que ela fala. Foi nessa hora que eu voltei e olhei que eu tinha que ter a mesma motivação daquela menina negra que vivia numa situação paupérrima, que dormia com roupas no pescoço porque a casa era infestada de ratos e eles tinham medo que eles fossem atacados pelos ratos à noite. Ela falou: eu tinha que voltar a ressuscitar aquela menina para dar o meu próximo passo, para voltar lá no início do meu ciclo. Então, muitas vezes assim, a questão de apreciar o processo é fundamental, porque apreciar a paisagem, apreciar tudo que vem. Porque se a gente só for mirar lá no fundo, a hora que chegar, ou lá no alto, que seja, o vazio é muito grande. E o que que ficou pelo meio do caminho? Terra devastada ou uma coisa que eu não vi? Eu, como maratonista, eu digo que a linha de chegada dura milésimos de segundos. E milésimos de segundos não sustentam a sua vida, né? A sua vida é muito mais, né? Mas, Flávia, pensando aqui em tudo que a gente conversou até agora, né? Essa profundidade, eu queria falar para você que ouviu esse episódio até agora que o Vida Sem Roteiros não é brincadeira, né? Você tem que entender a profundidade do trabalho que a Flávia está propondo para você. E tem muita transformação aí. Nós vamos deixar aqui no final desse episódio todas as instruções de como acessar esse novo projeto do Vida Sem Roteiro, todas as redes da Flávia, para você passar por esse processo de transformação, porque ele é profundo, né? E eu queria que você deixasse aqui um resumo, uma mensagem para quem acompanhou a gente aqui até agora, porque esse papo tá uma delícia, mas a gente Lógico. precisa pensar um pouquinho. Olha, Sara, eu vou falar o que está no meu coração. Como eu falei, né, sair do mundo corporativo, e eu nunca acreditei que eu pudesse voltar a ter pessoas interessantes no meu caminho, você é uma prova que não era por aí, que é que você chegou um baita presente, e você que está nos acompanhando
a mesma coisa. O que eu quero falar é o seguinte: às vezes a gente não vê saída. Muitas vezes nós chegamos num ponto da nossa vida que realmente nós não vemos saída. E que a vida tem um texto até no meu blog, que foi prefácio no meu livro, que fala quando a vida parece pesada demais. Vai parecer chavão, mas é nessa hora que nós nos redescobrimos. E qualquer pessoa vai entender que você se redescobre e que você renasce a partir daquilo que você ama, aquilo que faz o teu coração bater e que faz sentido. Eu amo conversar e conhecer pessoas, eu sou apaixonada por pessoas. Mais do que países e lugares, todo mundo, eu gosto de conversar, eu gosto de bater papo. E quanto mais eu gosto, mais eu tenho essa possibilidade. Então, se você está aqui com a gente, nunca desista. A tua paixão vai chegar até você. Teu propósito, ele é sapeca, ele não te deixa fugir, ele te pega pelo pé. Você vai fugir dele, mas ele vai te puxar e você vai descobrir que você só faz sentido quando você está nele. Eu acho que também tem o seguinte: se está muito escuro, continua andando, porque muitas vezes no meio do túnel não tem luz. E se você parar, você não vai ser iluminado em momento algum, né? E ninguém vai te ver, né? Ninguém vai te ver. É isso aí. Flávia, querida, obrigada por essa conversa deliciosa. Muito gostoso, um prazer ter você aqui no canal. Volte sempre, quantas vezes quiser, e sempre que tiver novos projetos, vem aqui que a gente vai apoiar você para divulgar. E muito obrigada por estar aqui presente com a gente nesse momento que o canal está começando. Vamos embora. Obrigada pelo espaço e para o alto e avante.